Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Todos na Web, um podcast do seu WebBR que aponta caminhos para uma web verdadeiramente inclusiva. Aqui vamos explicar de forma simples como aplicar os requisitos previstos na Norma de Acessibilidade em Conteúdos e Aplicações Web, a ABNT 17225, para eliminar barreiras na web. Oi, pessoal! Eu sou Amanda Marques, sou analista de projetos no seu WebBR, sou uma mulher parda, de cabelos longos, volumosos e cacheados castanhos, estou usando um óculos de grau transparente e estou aqui vestindo uma camiseta preta com o logo do seu web. E hoje eu estou aqui com a Suzeli Damasceno, a Su, e com a Alexandre Ocal, o Ale, e vou pedir para eles se apresentarem para vocês. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Alexandre, meu sinal é feito com os dedos apontados tanto para o queixo quanto para a bochecha. Eu sou amarelo, tenho cabelos e barbas grisalhos, uso um óculos de armação preta com formato quadrado, meu olho é castanho escuro. Estou usando uma camisa preta, né, com a logo do Web para Todos. E eu sou arquiteto, também sou consultor de acessibilidade e inclusão, também sou o embaixador do projeto Web para Todos, do Libras ABC, e sou gestor de projetos dentro da 7.1 Acessibilidade Criativa. É isso. Eu sou a Suzeli Damasceno, sou mulher branca, tenho cabelos loiros Chanel, assim, né, dos ombros, pouco ondulados, olhos castanhos bem escuros. Eu uso óculos de grau, né, armação esverdeada. Estou usando também uma camiseta preta com o logotipo do Movimento É para Todos, onde eu estou lá, né, desde sempre, coordenando as atividades. Também sou especialista em comunicação produtiva e em acessibilidade digital. Boa! Para contextualizar o pessoal que está em casa, nós estamos aqui no estúdio com 2 intérpretes de Libras e, em alguns momentos, o Ale vai sinalizar e em outros ele irá falar, pois ele é uma pessoa oralizada. E quando ele sinalizar, os intérpretes farão a dublagem da voz dele. E o que a gente vai, de fato, conversar aqui hoje? A gente vai falar sobre animações em geral. Então, carrosséis, banners que estão presentes principalmente em sites e diversos componentes na web. A gente vai trocar aqui, como que a gente pode tornar essas animações acessíveis para todas as pessoas. Bora com a gente. Você já entrou em algum site ou banner que começou a se mexer sozinho? Você não conseguia voltar, não conseguia pausar, não conseguia avançar? Imagina tentar ler um conteúdo com esse movimento constante ali ao lado. Será que essas animações automáticas, elas realmente ajudam ou elas mais atrapalham que tudo? Su, vou lançar para você primeiro, mas o Ale fica à vontade, tá? Por favor. Por que o tema de animações é tão importante quando a gente fala de acessibilidade digital? Se você puder falar como a norma ABNT de acessibilidade aborda isso, é muito importante. Aí eu peço para Ale também complementar a Suzeli. Animação e mundo digital parece que combinam perfeitamente, né? Porque a animação acaba trazendo, né, uma leveza também em várias situações, elas deixam o ambiente até mais, o digital até mais leve, descontraído. Só que quando ela é usada, né, de uma forma excessiva, ela atrapalha muito, ela distrai muito, ela tira muito nossa atenção do foco principal da informação. Infelizmente, muitos sites, né, utilizam essas animações justamente para chamar atenção. Só que muitas vezes elas chamam a atenção de uma forma muito negativa. Então, e ela né, tem vários requisitos, né, lá na BNT, na norma, né, 17225, justamente porque ela pode não só distrair, não só tirar a atenção do conteúdo, mas ela pode também causar sérios riscos para a saúde. A gente já fala sobre isso, eu vou deixar o Ale falar mais um pouquinho. Essa questão da animação, né, e também dos banners que ficam ali se movimentando, às vezes com flashes no rosto das pessoas, a gente vai precisar observar o contexto. Em determinadas ocasiões, isso cabe, ok? Mas em contexto geral, na minha perspectiva, né, isso atrapalha muito o usuário, me dá uma certa ansiedade, me dá um pouco de estresse também, porque a gente, quando entra no site, a gente está procurando a informação, né? Então eu tento, de alguma forma, tirar, né, essa animação, porque eu preciso ficar ali esperando 1 minuto até a animação correr inteira, aí eu volto ali para ver aquela informação. Então isso pode gerar muita ansiedade, ou até mesmo pode gerar nas pessoas
pessoas o motivo de desistir de acessar determinado site, né? Então, ter essa problemática de acesso, né? Essa questão que a Suzeli comentou da saúde, a gente precisa também cuidar, porque tem pessoas que têm gatilhos a partir desses elementos visuais que ficam piscando na tela, e isso dá gatilho e as pessoas elas podem ter algum tipo de crise, né? Porque ao observar aquilo, o cérebro processa aquela informação de alguma forma que traz esses gatilhos para as pessoas. Algumas pessoas autistas podem também não gostar, né, perder o acesso por causa disso, então depende de cada uma dessas pessoas, né? Particularmente, eu enquanto pessoa surda, né, que estou aí investido dessas questões relacionadas a pessoas com deficiência, eu já tive contato com várias pessoas e já participei de grupos que falavam exatamente sobre isso, né? Eu trazia a minha vivência para aquele grupo e a grande maioria das pessoas falam que é uma perda de tempo essa animação, porque, gente, a gente está num momento da vida tão rápido e aí você tem que ficar esperando aquela animação para acessar o conteúdo. Gente, sim, e acho que depois, ao longo da conversa, eu quero trazer um exemplo aí que a gente costuma trazer nas nossas palestras. Antes disso, eu queria que a Suzeli comentasse como o tema de animações se conecta com as 4 frentes de acessibilidade que a gente vem discutindo ao longo desses episódios. Então, só para lembrar, né, os 4 frentes de acessibilidade que a gente está dizendo é equipe de conteúdo, de design, de programação e de gestão. Pensando né, o pessoal de conteúdo, que vai preparar aquele conteúdo, né, que vai ser exibido ali na web, e vai ter a ideia de colocar algumas animações para chamar atenção, pense se aquela animação vai desviar a atenção da pessoa, vai tirar a atenção dela do conteúdo principal. Isso é muito importante, isso tem que estar também sempre em mente. Equipe de design, aquela animação, ela é essencial? Será que precisa mesmo daquela animação? Se precisa, como que a gente pode fazer, e a norma traz essas diretrizes, né? Como que a gente pode fazer de uma forma que seja tranquila, de uma forma que seja suave, de uma forma que não atrapalhe a compreensão do conteúdo e não cause esses efeitos ruins no organismo da pessoa. Equipe de programação, aprender também, né, sobre as regras, as diretrizes para caso, né, aquelas animações sejam necessárias naquele contexto, que inclua os recursos da pessoa poder pausar aquela animação, ou ocultar, ou simplesmente desaparecer com ela ali da tua frente, isso é importante também. E a equipe de gestão, né, como a gente tem falado aqui, é a equipe que olha o todo, aquela que olha, que garante com que aquele projeto é entregue seguindo as diretrizes de acessibilidade, seguindo ali também né, o que é recomendável para as pessoas compreenderem bem o assunto e também terem não passarem mal, né, não sofrerem ali com aquela informação. Acho que tanto o Alê quanto você trouxeram muito bem como as animações elas podem não só serem impeditivas para transmitir a informação de forma coerente, de forma correta, como também pode até causar alguma questão de saúde, assim, né, dar algum problema ali. O que a norma BNT traz para que as animações automáticas elas não virem barreiras? Um dos recursos é aqueles de piscar, né, que às vezes a gente entra no site que eles estão piscando rapidinho. A norma deixa claro ali que se um conteúdo piscar 3 vezes, mais de 3 vezes em 1 segundo, aí você fala: "Nossa, isso é possível?" A gente vê muito isso, é muito possível. Se piscar 3 vezes, mais de 3 vezes por segundo, ele já está totalmente fora ali do requisito né, que está descrito ali na norma. Então isso já não pode ser feito, então já seguimos ali. Então, esse já é um ponto. O outro ponto é da pessoa poder, se aquela animação não é essencial para que ela compreenda aquele conteúdo, que às vezes é usado principalmente em conteúdos educativos, né, que a animação te leva a você compreender alguma informação, se não é esse caso, se for mais decorativo ou mais opcional, então que tenha recurso ali, claro, para poder pausar, para poder ocultar aquilo ali, aquela animação, para a pessoa poder ter a visibilidade né, daquela página, daquele site de uma forma suave, de uma forma
que não fique, né, aquela coisa piscando do lado, aquele carrossel passando sem parar. Então ela tem que ter o controle sobre isso, que é o que prevê a norma também. Aí tem também umas aquelas animações de interação, né? Sim. Que a gente vai colocando o mouse ali em algum ponto ali no site, aí o site, aquela área se mexe, isso é comum da gente encontrar, assim, né? Conforme a gente vai rolando a página, às vezes a página se mexe de alguma forma, cria algum efeito. Isso geralmente é tudo muito opcional, não teria necessidade disso, então até é uma recomendação que se a pessoa insistir, se a pessoa quiser que o site tenha aquela animação por interação daquele jeito, às vezes na hora de clicar num botão, o botão fica grandão, assim, para que também dê a opção da pessoa pausar, cancelar aquele tipo de animação, porque isso realmente pode incomodar muitas pessoas, e quem não se incomodar, continua fazendo a navegação daquele jeito, mas a pessoa precisa ter a opção de Então, a norma ela controlar, traz isso, precisa dar essa opção para o usuário. de controlar as animações. Ok. Então, então acresce muita informação outra social que acabou de passar para vocês. A animação tem incomodado muito. Tenho alguns amigos que são idosos, são surdos e idosos. Algumas animações para ele é super irritante. Eles ficam muito nervosos. Só que se comunica, já fica nervoso. Quando eu comento a animação, olha que legal. Não quero saber de animação ali. Falei, gente, mas por que me incomoda? Falei, interessante. Teve alguns momentos mesmo, não lembro qual site que foi, que aí eu tava tentando tirar, sabe? Porque tem o X, que tem a animação. Eu clicava, mas ele não sai. É tão minúsculo que ele percebe que você fica procurando, aí ficava aumentando, diminuindo. Até assim, achei de bom. Então é isso, eu acho a animação legal quando é um jogo, uma dinâmica, aí é legal, é divertido. Aí você tem que pensar no contraste da animação, a letra, a fonte, pensando na acessibilidade visual para todo mundo, as cores também, pessoas daltônicas, então assim, a animação é legal, é ruim, depende do contexto. Para mim, incomoda. É isso que eu falo, mais uma vez, oferecer alternativa, opções, já resolve todo o problema para todo mundo, porque todo mundo tem ali muita paz de fazer uma leitura tranquila por momento. É isso. Acho que o que vocês estão falando é algo que tá recorrente nas nossas conversas, que é dar a opção para o usuário, né? O usuário, ele poder utilizar da forma que for mais confortável para ele. Mas como é que a gente pode orientar as equipes, seja de desenvolvimento, de publicação de conteúdo, designers, enfim, como é que eles podem equilibrar o uso de de animações de interação sem exagerar, sem causar desconforto para os usuários? Como é que a gente pode equilibrar isso? Olha, a minha perspectiva, o que é uma espécie que eu sinto falta, comunicar com o público e também dialogar com o público, passar informações, falar assim, pessoal, como é que eu posso fazer para tirar essa informação? Qual é uma novidade de selecionar na configuração? Isso. Muita gente não quer perder tempo ficar procurando, lendo o texto, não. Nós outros, explico em livros, mostrar a imagem. Pessoal, visualiza aqui, clica o botão aqui, entra aqui, se você quiser tirar ou tiver uma opção de alternativa, mostra. Todo mundo quer isso de forma mais didática. Mas a gente tem que pensar na quantidade da população, que não é tão intuitivo como os desenvolvedores, programadores e gestores. A gente tem que pensar nesse contexto. Quantos por cento da população tem? É muito maior do que o pessoal que trabalha com tecnologia. É uma minoria. Então, a minoria tem que atender a maioria. Então, tem que pensar no contexto macro. E quando o Ale fala isso, do ponto de vista da acessibilidade, a gente observa que por que isso está tão difícil de ser compreendido? Porque ainda, infelizmente, a quantidade de sites, aplicativos acessíveis é muito pequena. Então, as pessoas não estão ainda acostumadas com aquele padrão de acessibilidade. Se todo mundo seguir direitinho que está lá, né, na norma BNT, seguir lá o que está sendo previsto, se isso tiver, isso começa a ser um padrão, né? Então, vira um padrão, né, em todos os canais digitais. Aí fica mais óbvio, fica mais
o tal do intuitivo fica mais claro, porque aí todo mundo já está acostumado que aquilo tem que ser daquele jeito. Vai encontrar num site o controle lá do botão para parar a animação, em um, vai entrar em outro, olha o botão aqui de novo. Ou vai entrar em outro, gente, esse negócio existe, sabe? Aí isso vira normal, isso vira algo padrão. cultura, Uma né? cultura, um padrão. Então, eu acho que a obrigação de todo mundo que faz esse tipo de desenvolvimento, né, dessas aplicações digitais é realmente seguir o que tem, né, a gente tem recurso para isso, tem uma norma detalhada que traz os requisitos a serem cumpridos e com um monte de outras recomendações que tornam a experiência ainda melhor, para que isso realmente não aconteça o que o Olê falou, que gere dúvidas sobre o que fazer, já fique claro ali para todo mundo como se sai, como navegar. Uma coisa que chamou a atenção aqui é que os dois mencionaram ao longo do episódio aqui da conversa, que os conteúdos que usam efeito de piscar, eles são considerados perigosos, né? Podem causar algum dano de saúde em algumas pessoas. Por que vocês trouxeram isso? Existe relato? Como é que a gente pode fazer para que isso seja evitado? Sim, por exemplo, tem aquela animação, por exemplo, tem a animação que com iluminação, piscar, ela pode ser problemática para as pessoas com epilepsia. São características muito específicas, assim como pessoas que têm problema de vista, pessoa que tem problema de vista, baixa visão e tudo mais, que isso pode prejudicar a vida para as pessoas com problemas visuais. Então, acho que tem esses mínimos detalhes, ou a fração de segundos do pisca-pisca da luz, seja primeiro, verde, qualquer coisa, pode provocar pode. Por isso que eu falo, a gente tem que pensar no cuidado da questão da saúde física, fisiológica da pessoa. Assim, eu, como pessoa surda, pode provocar irritabilidade. Isso vai gerar o estresse desnecessário para uma determinada situação que ele se encontra. Seja na família, seja no trabalho profissional. Porque se a pessoa está sofrendo pressão no trabalho, vê aquela animação, vai ficar mais irritado, ele vai explodir no meio da reunião, pode acontecer toque. Mas a pessoa fala, nossa, a pessoa está muito estressada, ele precisa tirar mais férias. Não, às vezes aquilo pode ter provocado algum gatilho. Entende? Você tem que pensar em todos os mínimos detalhes. Por exemplo, nós somos especialistas nesses mínimos detalhes. É isso que a gente vai ajudar vocês a ter uma vida melhor, mais harmônica e feliz no trabalho. Nossa, que no resposta. pessoal, na família. Nossa, tudo isso. E tem vários relatos, Amanda. Eu não me lembro agora o ano, mas um caso uma vez no Japão. Do Pokémon, do né? Pikachu, Pokémon, esses bichos aí Isso que achou o personagem do Pokémon. E que teve realmente um episódio lá, uma cena que teve esse flash rápido, muito além da velocidade permitida aqui, né? Da quantidade de flashes por segundo. E um monte de gente foi parar no hospital. Então, mas foi só um relato. Talvez documentado desse jeito, que tenha virado notícia nesse nível, talvez, eu pelo menos não conheço outros desse grau. Mas que realmente aquela lá foram várias pessoas, muitas pessoas internadas por problemas ali convulsões causadas por aquilo ali. Mas a fotossensibilidade é muito comum. Muita gente é fotossensível, sabe? E o flash vermelho, ele ainda é mais danoso. Por que é danoso? Não posso usar nunca? Se você usar dentro do padrão permitido, ok, mas também, de novo, dando a opção para a pessoa desabilitar aquilo. Porque o flash vermelho, o nível de contraste dele é muito maior. Então, para quem já é sensível àquele recurso, aquilo piora ainda mais. E, às vezes, nem dá tempo da pessoa pausar aquela animação, porque ela já começou a passar mal antes. Entendi. Então, isso é sério, não é muito além do... A gente tem que pensar nisso como algo realmente sério, importantíssimo, porque você pode não só perder uma visita, né, no seu site, um cliente ali que não comprou algum produto, mas você pode realmente causar um problema sério de saúde ao seu cliente, né, que está visitando o seu site naquele momento. Esse caso, ele é bem famoso, acho que inclusive a parte dele, eu lembro que, pelo que eu li,
depois que esse episódio foi veiculado, centenas de crianças passaram mal, pessoas passaram mal, ele foi tirado do ar e a partir disso, isso começou a ser discutido de forma mais forte. A gente precisa mudar essa cultura da acessibilidade, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que todo mundo deve estar ali, consumir plenamente os conteúdos, a informação que está sendo passada. Acho que a gente tem exemplos positivos de, né, que aconteceu, foi de conhecimento, vamos tirar do ar, mas infelizmente a gente tem esses exemplos negativos também, que reforça que a gente tem que mudar essa cultura e é um trabalho árduo que a gente tem ainda pela frente. É por isso que a gente oferece essa norma mínima. Isso é uma forma de tocar as pessoas Dá um a fazer caminho, né? esse processo adequado de forma mais fácil, para facilitar a vida de todo mundo, para ninguém sair prejudicado. É só por isso. Isso é uma forma de educar. Talvez uma questão da cultura brasileira ser tão múltipla cultura. Acho que tem uma cultura multifacetada, com vários costumes diferentes, com olhares diferentes dos outros países que são mais padronizados, mas o nosso não. Então, você tem que considerar esse aspecto também cultural, costume, tudo isso. E com essa norma, é uma forma que a gente tem um controle. Direcionamento, né? Sim, e acho que essa conversa hoje reforçou que, primeiro, a gente tem que tomar cuidado com os flashes, né? Isso apareceu em vários momentos da nossa conversa, então, gente, cuidado aí quando for utilizar. Vamos unir, assim, a estética com o funcional, com o que é confortável para todos. E a gente também reforçou bastante ao longo da nossa conversa que as animações, elas precisam ser controladas. Sejam elas automáticas, tem que ter a opção de pausa, ou sendo elas interativas com o usuário, escolhendo quando passar ou não. E antes de encerrar de vez, vou pedir aqui pro Ale e pra Su fazer uma palavrinha final pra gente poder se despedir do nosso público. Pode isso, por favor, fica à Vou vontade. começar agora. Eu acho que é aquele pensamento, né, dessa cultura da acessibilidade, assim, o que eu quero com o meu conteúdo, para quem que eu quero passar, e qual o impacto que eu quero gerar, né, do que eu crio para as outras pessoas. Eu quero deixar as pessoas passarem mal com aquilo, eu quero as pessoas sofrerem com algo que eu estou produzindo. Se for essa uma decisão sua, chato isso, vou respeitar, mas é muito... Decidiu mal. Já vou falar assim, não é legal. Mas vai ser ruim, porque realmente as pessoas não vão lidar bem com o conteúdo que você está produzindo. Sim. E eu aposto que quem está fazendo esse conteúdo quer que as pessoas tenham uma interação boa com ele, né? Principalmente se for caso de lojas virtuais, né? Que querem reter a pessoa ali, quer reter o cliente ali, comprando, confortável. Né, ela não vai querer que ele passe mal ou que ele saia correndo ali daquele site. Então, de novo, é criar essa consciência sobre o que eu quero com o conteúdo que eu tô gerando. Quem que eu quero impactar e de que forma. Bem, sobre essas questões, né, que a Su comentou, eu queria deixar aqui, para a gente finalizar, essa questão da necessidade da consciência sustentável, né? Uma consciência inclusiva, aí a gente precisa pensar no consumo, né? E as empresas e essas instituições, que as pessoas acabam que consomem, né, esses produtos gerados por essas instituições, por essas empresas. E isso tem essa lógica do lucro. Então, a gente poderia tornar o lucro acessível, o lucro inclusivo, o lucro sustentável. Então, é isso que a gente quer. Vamos junto, trabalhar junto, caminhar junto, para que a gente possa tornar esse processo mais humano, porque a gente sabe que o mundo está cheio de problemas, assim, guerras, sofrimento, a gente tem uma série de questões, né? E aí, até o site a gente vai sofrer, vai criar aquela guerra no site. Então trazer todos esses problemas para dentro do digital, não, a gente pode mudar essa perspectiva. Então, no digital, a gente pode ter esse conforto que no mundo a gente não tem. É isso aí, a gente precisa pensar que as animações elas têm que ser planejadas para serem usadas com responsabilidades e não para virarem barreiras. Gente, Com certeza. obrigada, Lê, obrigada, Su, Obrigado. maravilhosos como sempre, foi muito bom estar com vocês. Pessoal, continue acompanhando os episódios da iniciativa Todos na Web, nosso podcast que a gente está lançando aí, e até o próximo. É isso. Beijo.
Este é o podcast do seu WebBR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC-BR, que trabalha por uma web aberta, universal e acessível a todos. A produção deste podcast não seria possível sem o apoio da Embaixada do Reino Unido, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e com a parceria do W3C Chapter São Paulo, Movimento Web para Todos e Acesso para Todos. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se na sua plataforma de áudio e vídeo preferida e lembre-se de ativar as notificações. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais. Somos @NICBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. No X, você nos encontra como @comunicbr e no YouTube é só procurar por NICBR Vídeos. Seu WebBR, por uma web de todos e para todos.